Olá, meu nome é Vanessa Macamo e eu estou aqui a representar o Cantinho da CIC, é isso mesmo, o programa Cantinho da CIC, eu acredito. E hoje no nosso programa Cantinho da CIC via Zoom, tivemos a oportunidade de falar sobre alguns passos e alguns links para mais de 10 bolsas de estudo disponíveis aqui nos Estados Unidos. Eu estou neste momento nos Estados Unidos, estou a fazer o meu doutoramento em educação e quero também aproveitar este espaço, essa oportunidade para partilhar oportunidades para que tu também possas te juntar a mim e ter esta oportunidade de fazer a tua formação fora. Portanto, hoje nós vamos partilhar as oportunidades não só para bolsas de estudo, mas também para financiamento. Mas antes disso, eu vou começar por explicar o que são ou porque é que nós consideramos algo bolsa de estudo. Quando nós estamos a falar de bolsa de estudo, ao que é que nós nos referimos? Portanto, como eu dizia, quando nós estamos a falar em bolsas de estudo, ao que é que referimos? Eu sou bolseira Fulbright, estou neste momento, como disse, a fazer o meu em Arizona e tive que concorrer para esta bolsa. E o que é uma bolsa? Uma bolsa de estudo refere-se a um auxílio financeiro ou um subsídio concedido a estudantes com base muitas vezes nas suas realizações académicas, nos seus talentos ou alguns critérios específicos, né, que o financiador desta bolsa. Bolsa de estudo é uma forma de apoio, de forma resumida, nós podemos uma forma de apoio que ajuda os alunos a prosseguirem os seus estudos sem terem aquele peso de despesas financeiras excessivas. Por isso, temos alguém que não tem a capacidade de pagar os seus estudos, mas existem finanças que estão disponíveis para tal, como é o meu caso. Eu não tenho a capacidade de pagar financeiramente nos Estados Unidos, mas concorri para uma bolsa que me permitiu, não é, estar na condição. E hoje sou bolseira, fazer já o meu segundo ano em transição para o terceiro. É algo que nos permite suprir aquelas limitações para poder fazer a nossa formação académica. Como eu estava a dizer, existem vários tipos de bolsas de estudo, existem várias categorias diferentes de bolsas disponíveis para estudantes. Vou falar aqui daquelas que são mais comuns. Por exemplo, temos bolsas de estudo por mérito. Essas bolsas normalmente são concedidas a alunos com base no seu desempenho académico, não é? E desempenho académico, estamos a falar das notas altas, muitas vezes notas em testes padronizados ou um talento excepcional em uma área específica. Temos também bolsas de estudo com base na necessidade. Eu falei anteriormente, por exemplo, se eu sou um aluno que eu tenho uma necessidade financeira, eu posso concorrer para essas bolsas de estudo que são específicas para alguém que tenha uma necessidade. Normalmente são determinadas por fatores familiares, como renda familiar, bens e custo de frequentar uma determinada instituição educacional. Eu sei que em Moçambique, em universidades como a Universidade Pedagógica, a Universidade Eduardo Mondlane, por exemplo, um dos requisitos é ter um atestado de pobreza, algo que comprove que efetivamente esta pessoa tem esta necessidade financeira. Temos também as bolsas atléticas. Normalmente, essas bolsas são concedidas a estudantes atletas que se destacam em um determinado desporto. Por exemplo, podemos falar de natação, podemos falar de atletismo, podemos falar de basquete. Portanto, uma vária gama de desporto e que seja também interesse da universidade ter este aluno. Normalmente ou frequentemente são oferecidas por faculdades e universidades que é para poder recrutar atletas talentosos para fazerem parte das suas equipas. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a questão do desporto, as universidades são bastante competitivas. Então, para garantir que tem aqueles melhores alunos ou os atletas talentosos, eles normalmente oferecem bolsas de estudo. Temos também as bolsas para minoria. São bolsas que são projetadas especificamente
para apoiar aqueles estudantes que estão em grupos minoritários ou subrepresentados. Podemos, por exemplo, falar de estudantes com deficiência, podemos, por exemplo, falar de raparigas, não é? Mulheres, raparigas. Então, muitas vezes são bolsas para ajudar a promover aquilo que é a diversidade e igualdade no acesso à educação. Portanto, além do tipo de bolsas de estudo, como eu estava a falar, vamos continuar ainda a falar das nossas bolsas de estudo. Portanto, ainda falando das bolsas de estudo, temos também as bolsas criativas ou artísticas. Estas bolsas são concedidas a estudantes que demonstrem talento excepcional em áreas como música, dança, artes visuais, escrita ou outras áreas criativas. Então, é uma bolsa especificamente para esta área. Seja alguém que tem talento, acha que pode suceder na dança, na música, artes visuais, é uma recomendação, procura, porque essas bolsas existem e estão disponíveis. Temos também as bolsas internacionais, que estão disponíveis para estudantes de países fora do país anfitrião. Não significa que as bolsas criativas e as restantes que me referi não existam neste país. Existem, mas também existem bolsas específicas para estudantes internacionais, não é? Em que essas bolsas, normalmente, o objetivo é promover o intercâmbio cultural e oferecer oportunidades para estudantes internacionais também estudarem no exterior. Temos as bolsas que são específicas de carreira. Normalmente são oferecidas a estudantes que buscam educação em áreas ou indústrias bem específicas. Por exemplo, o objetivo destas bolsas aqui seria apoiar estudantes em áreas como STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Temos áreas também como saúde, negócios ou outras áreas especializadas. E por fim, temos as bolsas de serviço comunitário. Estas bolsas normalmente são concedidas a estudantes que se envolveram ativamente em serviço comunitário ou em trabalho voluntário. E normalmente elas recompensam este aluno por este esforço, né? E em causar este impacto positivo na sua comunidade. Portanto, eu diria aqui, falando das bolsas, que eu queria fazer esta pequena introdução para pudessem perceber. Quando falamos de bolsas de estudo, primeiro, o que são bolsas de estudo, né? Compreender o que é efetivamente, quais são os tipos de bolsas de estudo que existem. Naturalmente que eu não esgotei todo o tipo de bolsas de estudo que existem, mas ao menos permitiu vocês perceberem quais são as alternativas que têm e também as alternativas existentes aqui nos Estados Unidos. Portanto, eu diria, em forma de conclusão, em relação ao que são bolsas de estudo, que cada programa tem o seu próprio critério e requisito específico, não é? Podem existir as bolsas de estudo, mas cada programa vai ter o seu critério específico para que possa selecionar os candidatos. Então, é importante que os alunos pesquisem e se inscrevam em bolsas que efetivamente vão estar alinhadas com aquilo que é a sua realidade no momento e com aquilo que são os seus objetivos individuais. Por que é isso importante? É importante porque em algum momento pode acontecer que haja um conflito, não é? Entre aquilo que é oferecido na bolsa e aquilo que é o teu objetivo pessoal. E havendo esse conflito, muito espaço há para que o desempenho acadêmico não aconteça. Então, é melhor desde o início certificar e garantir que tem ou que escolheu aquela bolsa que vai de acordo com a sua realidade. Ainda assim, para garantir aquilo que falávamos efetivamente no slide anterior, não é? Que é escolher uma bolsa que vai de acordo com a sua realidade. Como é que nós fazemos isso? Conectando.
É importante conectar com as instituições, é importante conectar com as universidades para onde tu tens interesse, não é? Em apresentar, diria, em fazer os teus estudos. E um dos aspectos relacionados com este conectar, primeiro, começar a preparar, pelo menos com 1 ano e 6 meses antes da data planejada para começar os teus estudos. Tens que começar a preparar. Tens que ter pelo menos 10 meses antes do prazo do envio da inscrição. E deixa-me aqui dizer, neste processo de trabalho do Cantinho da CIS, nesta promoção daquilo que são os programas, não é, do Cantinho da CIS, eu acredito, nós temos estado a trabalhar com alguns parceiros. No caso em concreto, eu quero me referir ao Sr. Jerônimo Augusto e quero agradecer a ele, que foi uma das pessoas que me ajudou e partilhou também esta informação para que nós pudéssemos fazer chegar até vós. Portanto, outro aspecto, é importante usar este tempo, falávamos de 1 ano e 6 meses, usar este tempo para reunir todos os documentos que tu achas que são necessários para submeter a tua candidatura. Aproveita o tempo também para pesquisar a tua universidade, entender como é que funciona o processo de inscrição, quais são os documentos necessários, será que vão precisar do teu certificado traduzido, que mais documentação eles vão necessitar. Este é o momento para entrar em contato com os escritórios de admissão, não é? Para saberes o que efetivamente eles querem. Existem áreas específicas que estás interessado. Por exemplo, queres fazer geologia, queres fazer educação especial, começa a entrar em contato com as universidades, começa a falar com os docentes, manda um e-mail e procura perceber quais são as dinâmicas. Normalmente, as universidades também têm ex-alunos, né? E que estão lá na plataforma que vocês podem contactar e perceber quais é que são as dinâmicas efetivamente daquela universidade, se recomendariam ou não e quais são os passos que vocês podem seguir. Então, não fiquem com medo. Normalmente as universidades têm sempre os e-mails eletrônicos, os endereços eletrônicos, os endereços eletrônicos dos professores, dos alunos, e é fácil vocês contactarem. O outro aspecto que vocês podem aproveitar fazer neste tempo é efetivamente perceber quais são os serviços que eu tenho disponíveis nesta universidade. Será que eu tenho serviços de aconselhamento? Será que existem bolsas de estudo? Será que tem um programa de saúde mental? Como é que é o processo da alimentação, de adquirir alimentação nesta universidade ou nesta instituição? Então, eu iria recomendar vivamente que aproveitassem este período precisamente para fazer esta pesquisa. E nós, neste programa, hoje, a ideia hoje é poder partilhar alguns recursos, não é? Que vocês podem usar para saber como estudar nos Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, as páginas do governo. Eu ia sugerir que, no nosso caso, estamos a falar de Moçambique, vamos seguir a página da Embaixada dos Estados Unidos. Temos a página do governo também, e que tem informação bastante relevante sobre estudar nos Estados Unidos, quais são os recursos governamentais para estudantes imigrantes e não imigrantes. Temos a página do Departamento de Estado, que é uma página em que nos dá informação about the 5 steps to US, não é? To study in US. Então, quais são os 5 passos necessários para estudar nos Estados Unidos? Então, é um guia do Departamento de Estado que eu acho bastante útil que vocês possam usar. Existem também outros recursos adicionais. Temos aqui um link que nós partilhamos que tem uma informação relacionada com o estudar nos Estados Unidos. Onde? Como fazer? Qual é o passo a passo? Então, sugeria que vocês efetivamente procurassem estas páginas. Existem despesas. Estudar nos Estados Unidos efetivamente não é barato. Existem algumas despesas. Então, além das mensalidades, os estudantes internacionais nos Estados Unidos podem incorrer em diversos custos adicionais. E, naturalmente, isso pode incluir, primeiro, a mensalidade,
que é fora do estado. Quando dizem mensalidade fora do estado, quer dizer, por exemplo, eu estou no estado de Arizona, não é? Então, se me cobram a despesa, se me cobram mensalidade como fora do estado, como alguém que não é dos Estados Unidos, normalmente vão ser mais altas do que as mensalidades estaduais para estudantes que frequentam universidades públicas, né? Então, as mensalidades fora do estado podem normalmente variar dependendo do estado e da universidade. É claro que pode ter implicações financeiras, não é? Aquilo que é o teu custo como estudante internacional. Daí que é importante ter mesmo a bolsa de estudo, que é para te ajudar neste processo. Existe também a taxa de estudante internacional. Além das mensalidades, estamos aqui a falar das taxas que são cobradas por algumas universidades, que é para poder mesmo cobrir custos de prestação de serviço a estudantes internacionais. Às vezes podem ser custos relacionados com processamento de vistos, programa de orientação para estudantes internacionais e outros serviços que são especificamente direcionados àquilo que são as necessidades de estudantes internacionais. Então, eu iria pedir que vocês, neste processo de pesquisa, prestassem atenção a estes todos os detalhes. Ainda sobre as despesas para os estudantes internacionais, eu diria que, além das mensalidades e taxas, os estudantes internacionais também podem incorrer em custos com seguro de saúde, com moradia, transporte, material didático e outras despesas de subsistência. Portanto, existem custos e estes podem variar dependendo daquilo que é a localização da universidade, das circunstâncias individuais de cada aluno e que podem também, em algum momento, aumentar significativamente o custo geral de frequentar a faculdade nos Estados Unidos. Portanto, é muito importante olhar mesmo para esses aspectos, não é? Na sequência do que estávamos a falar em relação aos custos, eu roubei, entre aspas, eu partilho aqui esta tabela de uma apresentação que foi feita pela doutora Glória Sumbana, ela que esteve conosco no programa O Cantinho da Cici da semana passada e nos deu uma ideia daquilo que são os custos, não é? Para estudarmos nos Estados Unidos. Estamos a falar especificamente do ano acadêmico 2021-2022. Então, ela trouxe aqui a tabela com base em universidades públicas, universidades privadas e universidades que não têm fim lucrativo, não é? Universidades e instituições. Então, nos Estados Unidos temos dois tipos de instituições. Temos aquelas que fazemos os 4 anos, por exemplo, para a licenciatura, e temos aquela que podemos começar, que normalmente é o Community College, não é? Que normalmente faz os 2 anos, depois podes levar as tuas cadeiras e fazer a transição para a universidade. Então, só para vocês verem aqui a disparidade em termos de custos, em termos de preços para uma universidade pública normal e um community college, né? Um colégio comunitário, que é um colégio na comunidade exatamente para poder abarcar esses conflitos e essas dificuldades da população em aceder à educação com custos extremamente altos. Então, isto é para nos dar uma ideia de que temos que concorrer para bolsas de estudo, não temos como. Temos que concorrer para bolsas de estudo. A única forma de nós evitarmos estes custos é concorrer para as bolsas de estudo. Imagina então a quantas anda o meu custo aqui nos Estados Unidos como estudante de doutoramento. Se aqui estamos a falar num nível de licenciatura. Então vamos concorrer para as bolsas, sim. Ainda falar sobre os custos para viver nos Estados Unidos, custos relacionados com estudantes, só para ter uma ideia, esta tabela também
tirei da apresentação que foi feita na semana passada, vocês podem ver, existem vários tipos de despesa, que é despesas com material didático, despesas com viagens aqui mesmo, internamente, por exemplo, para ir de um estado para o outro, despesas com acomodação, não é? Despesas com eletricidade, telefone, internet, dos Estados Unidos tudo paga-se, é importante isso estar claro. Com a roupa, não é? Água, então, é importante ter em consideração que há vários aspectos e há aspectos que precisam ser cobertos, não é? Enquanto for estudante nos Estados Unidos. E neste sentido, e por conta disso, é importante que tenhas atenção ao fato de concorrer para a bolsa de estudo. A única forma de contornar esta situação é efetivamente concorrer para uma bolsa de estudo e ter este suporte para fazer o pagamento destas despesas. E tenho aqui neste slide, um slide que eu gosto muito, que nos foi partilhado pelo senhor Jerônimo Augusto, ele que também esteve conosco aqui no programa O Cantinho da Cissa, eu acredito, e nos partilhou esta rica informação, não é? Estes links relacionados com universidades onde não precisas pagar os FIIs, não é? Para registar naquela universidade, não precisas pagar as taxas para te registrar na universidade, podes submeter a tua candidatura à vontade. Partilhou links sobre 15 universidades que podes aceder, vamos dizer assim, de forma gratuita e que têm bolsas de estudo. Partilhou o passo a passo, não é? 9 passos para que possa estudar de forma gratuita nos Estados Unidos. Enfim, são vários dados que temos aqui neste link e eu queria convidar-vos a explorarem cada um. Na nossa descrição aqui do programa, nós também vamos ter cada um destes links. É só tocar nos links, como também podem fazer o scan e vocês vão... Eu gostaria de ouvir testemunhos, não é? Desta apresentação tem que resultar testemunhos. Portanto, usem os recursos que estão aqui existentes. Eu estive a explorar particularmente este e, meu Deus, fiquei simplesmente maravilhada. Então, eu ia recomendar que fizessem mesmo esta pesquisa e quero desejar também, desde já, boa sorte a todos vocês. Tragam depois o feedback, como é que ocorreu. Bom, não podia deixar de, estamos quase a terminar aqui a nossa apresentação, temos aqui um historial daquilo que tem sido o programa O Cantinho da CIS, que começamos neste semestre, no dia 27 de janeiro. Hoje tivemos o nosso programa com a Lei a Liquidão, hoje dia 4 de abril, e estamos a caminhar. Vamos ter um programa com a Sara Paim no dia 18 de maio. Ela que se graduou, aliás, ainda não se graduou, mas tornou-se mestre, defendeu como mestre em estudos latinos americanos, aqui pela Universidade de Arizona, e vai graduar-se a próxima semana. Eu gostaria de convidar-vos a estarem aqui, a ouvirem a Sara Paim, ela que é brasileira, e vai-vos contar o processo, como é que ela fez a transição. Ela não necessariamente concorreu para uma bolsa de estudo, vamos lá dizer assim, daquelas convencionais, mas existem outras formas em que tu podes estudar na universidade. Foi o que ela fez. Ela é professora de português e, por conta disso, ela recebe o pagamento, vamos lá dizer assim, do salário através da cobertura que a universidade faz as propinas. Então, é algo que eu recomendaria a todos vocês e por isso convido a todos a virem ouvir a Sara no dia 18 de maio. Não se esqueçam, dia 8 de junho também, 22 de junho, temos 2 convidados que vale a pena ouvir. Pronto, algumas das nossas referências, não é? Para
apresentarmos aqui esta pesquisa. Queria também partilhar o meu contacto, o contacto da Anacola Serviços, que é a empresa que está por detrás do funcionamento do programa Cantinho da Cissa, eu acredito. Eu trago aqui também o contacto da Naomi Andada, assim que é, e do Dercy Duvane, eles que são pessoas para quem vocês podem contactar para que possam ter algum esclarecimento em relação a como concorrer às bolsas de estudo, particularmente daqueles links que eu partilhei atrás. Façam questão, sugiro que façam questão de dizer que viram o link através do programa O Cantinho da Cissa, porque eles estão a trabalhar diretamente com jovens que estão interessados em ter bolsas de estudo, em ter oportunidades que é para desenvolver e até realizar os seus projetos. Então, contactem. E assim